Conexão multiespécie. Quando pessoas e animais se conectam, a vida floresce para todos. Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindo a mais um episódio do Conexão Multiespécie. Para quem não me conhece, eu sou a Fernanda Carolina, médica veterinária integrativa, terapeuta holística integrativa, acupunturista e estou trazendo aqui para vocês essa conexão de humanos, animais e do ambiente tão maravilhoso que nós vivemos. E depois aqui do quadro, nós também temos o nosso Conexão Multiconsciência com o nosso querido Daniel Champlin. Vamos lá? Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Conexão Multiespécie. Hoje vamos conversar sobre um tema que desperta curiosidade e também muitas dúvidas, que é a fitoterapia chinesa, a fitoterapia brasileira e os diversos sistemas de florais que nós temos. Nosso objetivo hoje é desmistificar essas terapias, compreender seus fundamentos e conhecer suas aplicações, tanto em nós humanos quanto também nos nossos animais. A nossa proposta é ampliar nosso olhar sobre a saúde, entendendo que corpo, mente, emoções e energias caminham juntos, lado a lado, especialmente dentro da família multiespécie. Você sabe o que é fitoterapia chinesa ou brasileira? A fitoterapia é a ciência que utiliza plantas medicinais para promover saúde, prevenir doenças e auxiliar no tratamento de diversos desequilíbrios. O seu uso acompanha a humanidade há milhares de anos e está presente em praticamente todas as culturas do mundo. Quando utilizada de forma adequada, pode contribuir para o equilíbrio físico, emocional, energético, sempre respeitando a necessidade individual de cada ser, seja humano ou animal. Vamos falar um pouquinho agora sobre a fitoterapia chinesa. A fitoterapia chinesa é uma das práticas terapêuticas mais antigas da humanidade, utilizada há mais de 3.000 anos. Ela faz parte da medicina tradicional chinesa e baseia-se na compreensão de que a saúde depende da harmonia entre o Yin e o Yang, do equilíbrio dos 5 elementos, madeira, fogo, terra, metal e a água, e da livre circulação do Qi, do Qi, do Prana, a nossa energia vital. Para a medicina tradicional chinesa, adoecer significa perder o equilíbrio. O tratamento busca restaurar essa harmonia e equilibrar tudo que está no nosso corpo. E como que funciona a fitoterapia chinesa? Diferentemente da medicina ocidental, que normalmente se baseia no diagnóstico da doença, a fitoterapia chinesa procura identificar o padrão energético do indivíduo. Duas pessoas ou dois animais com o mesmo problema podem receber e recebem tratamentos totalmente diferentes, porque a causa energética pode ser distinta. O tratamento é sempre individualizado e busca corrigir a raiz do desequilíbrio. Agora, como é que nós podemos aplicar em humanos e animais a fitoterapia chinesa? Nos humanos, a fitoterapia chinesa é frequentemente utilizada para auxiliar em dores crônicas, ansiedade, insônia, alterações digestivas, doenças respiratórias, desequilíbrios hormonais, suporte imunológico e qualidade de vida. Nos animais, pode ser empregada também como uma terapia integral, em casos de artrose, discopatias, problemas neurológicos, síndrome cognitiva, ansiedade, alergias, gastrointestinais, de pele e suportes também no envelhecimento saudável. O objetivo da fito chinesa é sempre restaurar esse equilíbrio energético e estimular a capacidade natural de recuperação do organismo de cada indivíduo. E a gente falar agora um pouquinho da fitoterapia brasileira. A riqueza das plantas, das medicinais brasileiras, é infinita. O Brasil possui uma das maiores biodiversidades do planeta. Você sabia disso? Muitas plantas utilizadas tradicionalmente por povos indígenas e comunidades locais passaram a ser estudadas cientificamente, demonstrando importantes propriedades terapêuticas. A fitoterapia brasileira une tradição, conhecimento popular e evidências científicas. Vou falar um pouquinho para vocês de algumas plantas medicinais brasileiras. Entre as plantas mais conhecidas aí do nosso Brasil, nós temos a camomila, que é um calmante e digestiva. A erva cidreira, que é um relaxante e um ansiolítico. A nossa calêndula, que é cicatrizante e anti-inflamatória. O guaco, um excelente expectorante. O mulungo, tranquilizante natural.
E o alecrim, um estimulante também antioxidante. A espinheira santa, que traz proteção gástrica. Cada planta possui uma indicação, uma contraindicação e uma forma correta de se utilizar. Como que a gente pode aplicar então a fitoterapia brasileira em humanos e animais? Nos humanos, as plantas medicinais podem auxiliar no controle, como eu falei para vocês, de ansiedade, melhora da digestão, fortalecimento imunológico, suporte respiratório, processos inflamatórios e promoção do bem-estar de cada um. Já nos animais, determinadas plantas podem contribuir para o controle de estresse, suporte digestivo, cuidados dermatológicos, fortalecimento do organismo e recuperação complementar em diversas condições clínicas. Mas é importante lembrar vocês que nem toda planta é segura para humano, vai ser segura para cães e gatos e outros animaizinhos, tomando assim indispensável a orientação profissional médico-veterinária. E os florais? O que são florais? Os florais são preparados vibracionais obtidos a partir das essências energéticas das flores. O objetivo do floral não é tratar diretamente uma doença física, mas auxiliar no equilíbrio emocional e mental energético de cada indivíduo, favorecendo assim uma resposta mais harmoniosa diante dos desafios da vida dele. Você já deve ter escutado falar sobre florais de Bach. Os florais de Bach foram desenvolvidos pelo médico inglês Eduardo Bach. Ele acreditava que muitos dos desequilíbrios físicos possuem relação com estados emocionais persistentes. Pois é, e tenha certeza que isso é verdade. O sistema de Bach é composto por 38 essências florais, que trabalham em diferentes emoções humanas e animais também. A aplicação dos florais de Bach em humanos e animais ela vai auxiliar em situações como medo, ansiedade, insegurança, tristeza, o luto, o estresse, a falta de confiança e dificuldade de adaptação. Nos animais, pode também ser utilizado em situações como medo de fogos, ansiedade, separação do dono ou de um outro animalzinho, adaptação em novos ambientes, traumas depois de um resgate, viagens, consultas veterinárias e até mesmo em alterações comportamentais. O objetivo dos florais de Bach sempre é promover o equilíbrio emocional e o bem-estar do indivíduo. Além dos florais de Bach, foram aparecendo outros florais a serem estudados. Um deles são os florais de Minas. Os florais de Minas são um sistema de floral brasileiro desenvolvido a partir da rica flora mineira. Inspirado nos princípios dos florais de Bach, busca promover o equilíbrio emocional, o autoconhecimento e o fortalecimento das virtudes internas. O foco está na harmonização do estado emocional e quem pode gerar o sofrimento ou limitar o desenvolvimento do indivíduo. Como você pode utilizar nos humanos e nos animais os florais de Minas? Eles vão atuar em situações de baixa, por exemplo, autoestima, uma insegurança, um medo ou um trauma, uma ansiedade que aquela pessoa passou, um luto ou um conflito emocional, ou uma dificuldade, por exemplo, de relacionamento. Nos nossos animais, eles podem ser utilizados como um apoio em caso de um estresse, de uma adaptação, de um resgate, de um abandono ou até mesmo também de um desafio comportamental. A proposta do Floral de Minas também é favorecer o equilíbrio, a serenidade e o bem-estar para toda a família multiespécie. Você já ouviu falar também nos florais de Saint-Germain? Pois é, eles foram desenvolvidos pela pesquisadora Nendi Margonani, utilizam flores brasileiras e possuem uma abordagem voltada também ao equilíbrio emocional, energético, mas espiritual. O seu sistema busca auxiliar processos de transformação interior e expansão da consciência. Olha que interessante, cada um traz um auxílio para cada indivíduo. E como utilizamos os florais de Saint-Germain nos humanos? Neles, a gente pode estar auxiliando em momentos de transição de conflitos emocionais. Utilizados também, por exemplo, em autoconhecimento, no desenvolvimento espiritual, no fortalecimento interior. E nos nossos animais? Os florais de Saint-Germain podem contribuir para a harmonização emocional em situações novamente de ansiedade, de adaptação, de envelhecimento e de medo também. O foco está na transformação dos padrões emocionais e nesse fortalecimento e equilíbrio de trazer a serenidade para o ser.
E os meus queridíssimos florais quânticos? Os florais quânticos utilizam conceitos vibracionais de frequências. Eles buscam harmonizar os campos energéticos, favorecendo o equilíbrio integral do ser. Podem ser utilizados dentro de uma visão energética integrativa de saúde e bem-estar. Os florais quânticos em humanos, eles podem ser utilizados como um apoio complementar para o equilíbrio emocional. Reduz e auxilia muito na baixa do estresse, fortalece a parte energética e processos de autoconhecimento. Nos animais, ele auxilia na adaptação de mudanças, na redução do seu estresse, na harmonização energética, em suporte a doenças crônicas, promoção de bem-estar geral. Na visão integrativa, humanos e animais compartilham vínculos emocionais e energéticos profundos. Por isso, os florais quânticos tratam o indivíduo de dentro para fora. Vamos falar um pouquinho agora sobre a família multiespécie? Os animais e seus responsáveis compartilham emoções, experiências, desafios e aprendizados. Muitas vezes, ao cuidarmos do equilíbrio emocional do responsável, observamos mudanças positivas no comportamento dos seus animais. Da mesma forma, quando promovemos o bem-estar aos animais, toda a família se beneficia. Por isso, falamos em família multiespécie, um sistema integrado de amor, cuidado, crescimento do todo, do mútuo. Mitos e verdades vou deixar aqui para vocês sobre florais e fitoterapia. Um dos maiores mitos é acreditar que, por serem naturais, essas terapias podem ser utilizadas sem critério. Natural não significa isento de risco. Assim como qualquer abordagem terapêutica integrativa, a fitoterapia e os florais devem ser utilizados com conhecimento, responsabilidade e acompanhamento profissional. Fica a dica para vocês. E aí, pessoal, gostou do bate-papo de hoje? Pois agora vem o nosso programa Multiconsciência com o professor Dan Shapley. Imperdível, hein? Até mais, pessoal! Follow your gut. É uma expressão em inglês que literalmente significa siga seu intestino. Talvez você já tenha ouvido falar disso. Mas talvez seja mais literal do que a gente imagina. Durante muito tempo a gente acreditou que o cérebro era o grande comandante do corpo e que o intestino simplesmente obedecia às suas ordens. Hoje a ciência mostra alguma coisa muito diferente disso. Existe uma conversa constante entre o cérebro e o intestino, mas a maior parte das mensagens trafega do intestino ao cérebro, não ao contrário. Coisa de 80% das fibras do nervo vago, o principal canal de comunicação entre os dois órgãos, carregam informações que sobem do intestino para o cérebro. Em outras palavras, aquilo que acontece dentro do seu sistema digestivo influencia diretamente o seu humor, sua capacidade de concentração, sua energia, seu sistema imunológico e até suas emoções. Dentro do intestino vivem trilhões de micro-organismos que formam a microbiota intestinal. Eles ajudam a produzir substâncias importantes, participam da fabricação de neurotransmissores e influenciam inclusive a inflamação do organismo. Quando essa comunidade bacteriana está equilibrada, nosso cérebro funciona melhor. Quando ela entra em desequilíbrio, aí podem surgir sintomas como, pasme, ansiedade, fadiga, irritabilidade, dificuldades cognitivas e alterações do sono. Por isso, cuidar do intestino é uma das formas mais eficientes de cuidar também da mente. Eu sempre pergunto em consultório sobre como está o intestino da pessoa. E hoje eu quero compartilhar 8 estratégias simples que podem melhorar muito essa relação que você tem com o seu intestino. Primeiro, pratique mindfulness e pense antes de comer. A maioria de nós decide o que vai comer de forma automática, guiada pelo hábito, pela propaganda, pela conveniência ou simplesmente porque deu vontade no momento. Mas cada alimento que a gente coloca para dentro envia uma mensagem para o nosso organismo e as trilhões de bactérias que vivem no intestino. Antes de comer, vale a pena fazer uma pausa e se perguntar:
Esse alimento vai nutrir meu corpo ou apenas satisfazer um impulso que eu tenho aqui, que é passageiro? Como tantas coisas são. Muitas das chamadas calorias vazias ou calorias porcaria, como eu costumo chamar, que estão presentes em refrigerantes, salgadinhos, doces industrializados, ultraprocessados em geral, fornecem energia, mas quase nenhum dos nutrientes que o nosso cérebro, intestino e microbiota realmente precisa está dentro desses alimentos. A digestão começa ainda antes da primeira mordida. Quando a gente observa o alimento e decide conscientemente se vai consumi-lo ou não, e decide que vai, o cérebro inicia uma série de processos que prepara o organismo para a digestão. Comer de forma apressada e sem atenção favorece escolhas impulsivas e reduz nossa percepção dos sinais de fome e saciedade. Antes de cada refeição, respire fundo por alguns segundos e observe o que está diante de você. Pergunte se aquele alimento vai contribuir de alguma maneira para a sua saúde ou só alimentar um desejo momentâneo. Esse simples hábito fortalece escolhas mais conscientes, ativa o nervo vago e cria condições ideais para uma digestão mais eficiente. Segundo, consuma 30 alimentos de origem vegetal por semana. Eu não estou falando porções todos os dias, não. Eu estou falando de 30 tipos diferentes de alimentos de origem vegetal. Frutas, verduras, legumes, ervas, sementes, castanhas, grãos, leguminosas. Isso oferece fibras. E até compostos como o café e o chá alimentam diferentes espécies de bactérias que são benéficas. Quanto maior a diversidade alimentar, mais tende a ser a diversidade da microbiota também. Pensa nisso como um jardim. Quanto mais variadas forem as plantas, mais rico e resiliente vai ser o ecossistema dele. 3. Inclua 3 alimentos fermentados por dia. Iogurte natural, kefir, kombucha, chucrute e outros alimentos fermentados contêm micro-organismos vivos que ajudam a enriquecer o ambiente intestinal. Eles não substituem uma alimentação saudável, não, mas podem contribuir para aumentar a diversidade microbiana e favorecer a comunicação entre o intestino e o cérebro. Pequenas quantidades consumidas regularmente costumam trazer mais benefícios do que grandes quantidades consumidas ocasionalmente, aliás, como é a regra para tudo na vida. 4. Diversifique suas fontes de proteína. Vê se não é verdade. A maioria de nós come sempre a mesma proteína. Pode ser ovo, frango, peixe, carne vermelha. Só que diferentes fontes oferecem diferentes nutrientes e alimentam diferentes populações bacterianas. Sim. Leguminosas, lentilhas, feijões, grão de bico, ervilha, oleaginosas e outras fontes proteicas podem ampliar a diversidade nutricional e favorecer um microbioma mais equilibrado. Variedade é uma das grandes chaves da saúde intestinal, como todo o resto da vida também. E a maioria das pessoas pensa que não consome proteína suficiente e busca comer mais e mais delas. Só que, na verdade, está trazendo excesso e isso não acumula, sai no xixi. 5. Foque em qualidade, não calorias. Nos últimos anos, a gente foi treinado a contar caloria. Mas o intestino não faz essa contagem. Ele só responde à qualidade dos nutrientes. 200 calorias provenientes de alimentos naturais podem produzir efeitos muito diferentes do que 200 calorias que vêm de alimentos ultraprocessados. Seu organismo precisa de fibras, vitaminas, minerais, antioxidantes e compostos bioativos. A qualidade da comida importa muito mais do que a matemática da comida. 6. Evite alimentos ultraprocessados, como se fosse praga. Infelizmente, aqui entram justamente muitos dos alimentos que a gente mais gosta. Refrigerante, salgadinho, biscoito recheado, embutido. Diversos produtos industrializados contêm combinações de açúcares, gorduras refinadas, aditivos e emulsificantes que podem prejudicar a microbiota intestinal. Esses produtos foram desenvolvidos para serem extremamente atraentes ao cérebro, mas frequentemente empobrecem o ecossistema intestinal.
Quanto mais espaço esse tipo de produto ocupa na dieta, menos espaço sobra para os alimentos que nutrem as nossas bactérias benéficas. A armadilha da propaganda que leva a gente a comer muita porcaria. Sétimo, coma o arco-íris. É uma regra muito simples. Tente colocar pelo menos 8 cores diferentes no prato ao longo do dia, idealmente em cada refeição principal. Cada cor representa diferentes compostos vegetais que alimentam grupos distintos de micro-organismos. Verde, vermelho, amarelo, laranja, roxo, branco, marrom, azul. Todos carregam substâncias únicas que ajudam a construir uma microbiota mais rica e mais resistente. De novo, é a variedade do jardim. Quando você come cores, você está alimentando diversidade. Oitavo, dê uma folga para o seu intestino. A gente vive numa cultura que estimula o consumo constante de alimentos. Mas o sistema digestivo também precisa de períodos de descanso, como você precisa. Passar algumas horas entre refeições permite que ocorram processos naturais de limpeza intestinal, reparo celular e equilíbrio metabólico. O intestino é um lugar frágil. Isso não significa passar fome, muito menos seguir dietas extremas que raramente funcionam. Significa apenas evitar o hábito de beliscar continuamente o dia inteiro. O intestino trabalha melhor quando alterna períodos de atividade e repouso, bem como você, quando você sai para exercitar demais. Em suma, talvez a maior lição da ciência moderna seja que a gente não é apenas aquilo que a gente pensa, mas também aquilo que a gente usa para alimentar os trilhões de seres microscópicos que vivem dentro de nós. Seu intestino ele não é só um órgão digestivo, não. Ele é um centro de inteligência biológica profundamente conectado ao cérebro através do nervo vago. Cada refeição envia mensagens para o sistema nervoso, cada alimento influencia o equilíbrio na microbiota. E cada escolha diária ajuda a moldar não só a sua saúde física, mas, pasme, também o seu humor, sua energia, sua capacidade de lidar com a vida. Talvez o caminho para uma mente mais equilibrada comece muito antes dos seus pensamentos. Talvez ele comece no seu prato. Eu sou Daryl Champlin e este é o Conexão Multiconsciência. Esteja bem, esteja seguro. E aí, pessoal? Professor Daryl Champlin sempre trazendo pra gente uma expansão de consciência, né? Quanto conhecimento. Fala aqui pra gente, deixa nos nossos comentários. O que está achando desse programa maravilhoso, Multiconsciência? Abrindo, né, expandindo, trazendo tantas informações para nós. Até semana que vem. Quando falamos em fitoterapia chinesa, fitoterapia brasileira ou florais, estamos falando de uma ferramenta que amplia o nosso olhar sobre saúde. Mais do que tratar sintomas, essas terapias nos convidam a compreender o ser de uma forma integral, valorizando sempre o corpo, a mente e as emoções. E claro, a nossa energia, a profunda conexão existente entre humanos, animais e a natureza, o todo, como eu sempre falo para vocês. Que possamos utilizar esse conhecimento com responsabilidade, amor, consciência, promovendo mais que o equilíbrio, mais qualidade de vida e bem-estar para toda a família multiespécie. Pessoal, muito obrigada pela presença de todos aqui no nosso programa Conexão Multiespécie. Eu aguardo vocês no nosso próximo episódio.